Rádio Jubileu FM 105.9 ao vivo aqui pelo Instagram e também lá pela Rádio Jubileu FM 105.9. Bom, já que é ao vivo, eu preciso ver se meu cheiro tá bom, né? Saindo na rádio ao vivo, que legal. Olha aí, pessoal, muito obrigado pelo convite. Dr. Carlos Moraes, da Clínica de Medicina Natural. Eu gostaria de mandar um alô para todos que estão nos ouvindo agora e que estejam procurando ou em busca de algum problema para resolver na área de saúde. A Clínica de Medicina Natural já está aqui. O senhor já esteve com a gente lá no programa? Já sim. Já dei várias dicas. Aqui tem a memória boa. Já enviou várias pessoas para lá. Já enviei várias pessoas lá para o programa. Mas agora eu quero falar com você. Você está com algum problema de saúde? Eu vou te dizer o seguinte. Repare só numa coisa que eu vou te falar. Quando Deus criou o mundo não tinha farmácia, mas tinha toda a medicina natural. E ela continua lá. E ela continua lá. E se amanhã depois tiver a terceira guerra mundial, é na medicina natural que nós vamos ajudar ou procurar auxílio em cima disso. Não é verdade? Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Dentro da medicina natural, eu acredito que nós já fizemos essa pergunta. Dentro da medicina natural, existe um problema. A pessoa não vê a coisa acontecer. Na medicina, aquela que vai para a farmácia, que é aquela que usa também os princípios ativos, que é o mesmo da medicina natural, mas a pessoa não acredita porque ele quer parar a dor, e parar a dor só com analgésico. Os senhores encontram muito problema para a aceitação da medicina natural? Vai com... Olha, veja só, eu diria para você que é uma medicina diferenciada, isso é bastante real, mas não nessa forma como você expôs, né? Sintomático, a gente tem que imaginar o seguinte: tá pegando um incêndio, você vai chamar o bombeiro vai vir para apagar o fogo, ele vai apagar o fogo, mas se ele não apagar o local que começou as chamas, ela vai continuar. Na medicina natural, a mesma coisa. Então, me permita aqui relatar um caso que aconteceu essa semana. Fique à vontade. E que isso vai ser muito interessante porque me emocionou bastante, profundamente. Eu já venho tratando há algum tempo de uma senhora, ela tem uma certa idade, o problema dela é Alzheimer, tá? E quando ela iniciou o tratamento conosco, ela se deu muito bem com a medicina natural, na verdade com óleo de coco, tudo ali dela, Alzheimer tem que ser óleo de coco, não tem jeito, e mais algumas coisinhas naturais, ok? Mas eu havia dito para a filha dela o seguinte: olha, não adianta parar o tratamento, ela tem que continuar, mas ela precisou voltar para o interior e, obviamente, a pessoa vai deixando ao longo do tempo de cuidar da sua própria saúde. Quando ela voltou essa semana, a filha havia me ligado antes, dizendo que ela estava em uma condição péssima. Muito péssima, realmente. Ela não estava conhecendo a própria filha. Ela não sabia quem era a filha. E era a filha quem estava levando ela para o consultório. Quando eu abri a porta do consultório, ela me reconheceu, falou meu nome, deu um abraço enorme. A filha caiu no pranto, chorando, porque ela não reconhecia ninguém, reconheceu a mim. Por quê? Porque, veja só, vamos parar para pensar e dar um passinho para trás. Nós não estamos cuidando do corpo, nós estamos cuidando do corpo, da mente e do espírito. Isso tem um valor fantástico, é um significado que não tem preço. E eu vou te contar uma coisa: o analgésico você pode colocar para tirar a tua dor, mas a dor do teu espírito não vende em caixinha. A tua felicidade você não encontra dentro de uma farmácia. Só lembrando que farmácia é o nome bonito, mas antigamente se chamava drogaria, e não é à toa. Inclusive era com PH, né? Que bacana. E depois, posteriormente, essa pessoa que voltou ao seu consultório, o que a filha achou da sequência dos trabalhos? A sequência do tratamento que há, veja só, existe uma dificuldade muito grande de se compreender determinadas coisas. Uma é a falta de memória, então já leva o rótulo Alzheimer. E não é.
Não necessariamente. Às vezes o que a pessoa tem é uma debilidade senil por falta de alguns nutrientes que estão faltando na mente dela. Quando você nutre essa pessoa com o que ela precisa, muitas vezes é a base de ácido caprílico. Está dentro do leite, do óleo de coco. O óleo de coco é uma beleza. A pessoa volta à cognitividade. Isso não sou eu que estou falando, não, tá? São pesquisas fantásticas. Veja só, existem histórias em forma de livro de uma pesquisadora que passou a vida dela dedicada a isso. Até o momento em que uma coisa é, meu caro, a gente está dedicado a alguma coisa. A outra coisa é acontecer conosco. Essa pesquisadora teve um problema em família. O marido dela entrou na crise de Alzheimer. Aí, se ela se dedicava a 100, ela começou a se dedicar a 200. A única coisa que fez ele voltar, olha, E voltou tranquilo. volta tranquilamente, maravilha. demora algum tempo. Maravilha, Volta. maravilha. O mais importante de tudo, vamos falar, não é a memória em si, mas a cognitividade. É aquilo que ela se relaciona com a própria família. Imagina você, agora, como que você se sentiria se não pudesse reconhecer o filho? Me Deus diga. me livre. Não é difícil? É difícil. Você imagina, então, imagina você, e você que está ouvindo a gente, imagina você, agora, do nada, você levantar, abrir os olhos, você está dentro da tua casa, você não sabe quem está do lado, se é estranho, se não é. Normalmente, para nós, aquilo representa perigo. Como é que você vive desse jeito? E isso não é só para o Alzheimer. Imagine outras situações, como eu vou te falar aqui, que existe. Existe um momento na vida, ou na não vida, de muitas pessoas em que acontece o seguinte: há essa conversa em família. Olha, o médico do hospital está chamando a gente. Sabe o que significa isso? Meu amigo, não passa nem sinal de Wi-Fi. É verdade? Só que acontece o seguinte: entenda isso de uma outra forma. Entenda que quando você ouve isso, a minha limitação como médico parou aqui. Daqui para frente eu não sei mais nada. Mas existem outras formas de tratamento. É só isso que eu te digo. O homem não é o corpo físico. Ele é uma soma de corpo, mente e espírito. Muito bem, nós estamos batendo um papo com o Dr. Carlos Moraes. Ele é homeopata, e lógico, a homeopatia é a medicina natural. É muito importante conversar com pessoas assim, porque a homeopatia, né, doutor Carlos? A homeopatia ela tem que ser bastante disseminada, porque na realidade, eu como leigo, digo, a homeopatia usa os princípios naturais, que é aquele que vem, onde os outros vão buscar os princípios ativos lá na natureza, a homeopatia já usa diretamente. Então, o Dr. Carlos está falando aqui conosco a respeito do Alzheimer, que é uma doença que no século agora, principalmente no século XXI, ele está sendo disseminado de uma maneira assim ruim, péssima, onde a pessoa já se sente destruída. E ele, veja bem, está falando para nós aqui que existe tratamento, e o principal deles, além de ter um tratamento, tem também o tratamento humano, de conversar com a pessoa e se dedicar e ao mesmo tempo, como eu diria, se comunicar com essa pessoa, fazer ela sentir os princípios, né? Doutor Carlos, fique à vontade para suas colocações. Mais uma vez, veja se eu falei correto, viu? Se eu sei, te disseram que seu caso é perdido, mas a cura está mais perto do que você imagina. Com o Dr. Carlos, a esperança renasce, a natureza nos cura, a vida recomeça. Maria, João, tantos nomes a contar, histórias de superação para inspirar. Doenças crônicas, dores constantes, aflição. A homeopatia trouxe alívio.